Isso chama otite serosa. Então, essa otite serosa não dói, não vaza, mas manifesta como? A criança não fala. Estamos mais um dia aqui com a Itálita, fonoaudióloga Itálita, para a segunda parte do nosso vídeo. Hoje a gente vai responder as perguntas e ela também vai concluir um pouquinho sobre a fala do bebê. O primeiro vídeo ficou muito legal. Se você não assistiu ainda, vai aqui, eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar aqui no link da descrição e no final do vídeo eu também vou deixar o link aqui para você ir lá, confere, tá muito, muito legal. E quem quiser saber mais coisas, tiver mais dúvidas, o Instagram da Tata tá aqui, que é o @fonocomunicação. Você pode conversar com ela, que ela tá dando consultoria online. Então, você marca uma consulta, fala com ela para ver como pode funcionar isso aí, tá bom? Então, vamos começar a responder as nossas perguntas. A nossa primeira pergunta que ficou do vídeo passado: com quantos anos a mãe precisa dizer assim, olha, o bebê já fez tantos anos, ele tá sem falar, com quantos anos eu preciso levar o bebê para o médico? A criança, ela precisa iniciar a comunicação, né? Como a gente falou no vídeo passado, desde que ela nasce, ela já se comunica com a mãe, pelo olhar, pelo choro, mas em termos de palavras mesmo, a partir de 9 meses que o bebê começa a balbuciar com significado, né? Então, por volta do 6º mês é aquele balbucio reflexo, a família vai significando. Então, por 9 meses, algumas crianças já falam as primeiras palavras. O marco, geralmente, é começar a falar a partir de 1 ano, né? Então, a criança geralmente começa a andar e ela começa a falar na sequência. É importante que até 1 ano e meio, essa criança fale palavras isoladas. Se está com 1 ano e meio e a criança não fala nada, né? É uma criança que só, às vezes, gesticula, ou resmunga, ou vocaliza, ou choraminga para se comunicar, para solicitar as coisas, já é recomendável, né, conversar com o pediatra e buscar a solução, ou de procurar um foniatra para uma avaliação, checar a audição dessa criança, sempre é muito importante. Então, assim, a partir de 1 ano e meio, não fala nada, tem que procurar conversar com o pediatra para que o pediatra auxilie a família no sentido de encaminhar para um fonoaudiólogo. E, no mínimo, tem que checar se essa criança ouve perfeitamente, porque às vezes a criança passou no teste da orelhinha, ela tem uma acuidade auditiva normal, sim, só que com 1 aninho, às vezes ela começa a andar com a mamadeira pela casa e ela pode mamar deitada e a tuba auditiva do bebê, que é um caninho que liga a orelha até a garganta, ela é mais horizontalizada. Se o bebê mamar deitado, pode ir leitinho para o ouvido e aí a criança ficar com otite de mamadeira. E isso pode atrapalhar a audição da criança. Então, o nosso ouvido, ele tem uma parte, né, que é o pavilhão auricular para captação do som, tem o conduto auditivo externo, depois tem o tímpano, que é como se fosse o couro do tambor. Depois vem a cadeia ossicular e o caracol, onde tem os líquidos que vão balançar as células ciliadas e vai mandar o estímulo para o nervo auditivo. Então, atrás do tímpano, onde fica a cadeia ossicular, é projetado para ter ar. Se for leite, ou se a criança às vezes tem muita obstrução nasal, tem umas amígdalas grandes, ela pode tampar o caninho que liga a orelha até a garganta, esse caninho fica vedado, e aí então a criança fica com disfunção tubária, fica como quando a gente sobe e desce serra, que fica com o ouvidinho tapado. E aí o som, ele tem mais dificuldade para passar pela cadeia ossicular. Isso chama otite serosa. Então, essa otite serosa não dói, não vaza, mas manifesta como? A criança não fala, que ela não escuta. E aí é uma audição que não que ela seja surda. Você chama, ela entende, ela ouve.
Só que ela fica ouvindo menos. Um dia escuta faca, outro dia escuta vaca, um dia escuta casa, outro dia escuta asa, pote, outro dia escuta bote. Então fica aquela audição que flutua de acordo com o líquido que tem lá dentro. Então, a primeira coisa é verificar como é que está essa audição. Eu já atendi muitas crianças que chegaram para mim nessa faixa etária, que não falava nada, e aí passaram no otorrino e estavam com otite serosa. Então, aí faz o tratamento, às vezes medicamentoso, isso melhora o ouvido. Há casos que não tem jeito, precisa colocar tubinho de ventilação. E aí, depois desse procedimento, quando a audição do bebê está normal, às vezes ainda é indicada a fonoterapia para estimulação da linguagem e da fala, para aquele tempo que o bebê ficou sem ouvir direito, né? Então, o bebê não falar, alguma razão tem. Observar como é que essa criança brinca, né? Então, assim, não é simplesmente não falar, mas o fonoaudiólogo ou o foniatra, ele tem condição de avaliar o comportamento verbal daquela criança. Ele pode não falar, mas ele tem um contato de olho, ele tem intenção comunicativa, ele entende tudo que é dito a ele. Então, quando vai para o fonoaudiólogo, a gente não vê só a questão da linguagem expressiva, a gente vê também a compreensão. E para cada faixa etária, é exigido um nível de linguagem, não basta simplesmente falar. Às vezes a pessoa acha, meu filho já fala, né? Ele fala sei lá, 20 palavras, ele pede o que ele quer apontando, mas isso, você falar 20 palavras com 1 ano e 4 meses, com 1 ano e meio, ok. Agora, você ter 2 anos e falar 30 palavras, e você só falar a palavra isolada, aí já não está mais ok. Então, tem uma série de questões que precisam ser, né, vistas, mas é muito importante checar. A sua resposta, né, essa pergunta, ela mais ou menos responde também e ajuda a próxima pergunta que eu vou falar, que é perguntando dicas para estimular a fala de bebê de 16 meses que só fala o nome da cachorrinha. Então, assim, uma das coisas que ela pode checar também é se a neném dela ou o neném, eu não sei se é menino ou menina, tá ouvindo. Oi, Thalita, deixa eu te perguntar. Quando a gente leva o nosso filho ao pediatra, consulta de rotina, certo? Quando eles pegam aquele, eu não sei como seria o nome daquele... Otoscópio. Isso. Ele consegue, o otoscópio, ele consegue enxergar este líquido ou precisa de um exame mais técnico? Assim, o pediatra, se tiver uma coisa muito, né, mais gritante, assim, ele consegue visualizar sim. Então, talvez ela pode, na próxima consulta, pedir uma Falar avaliação. Com o pediatra, olhar e ver a necessidade de passar no otorrinolaringologista, né? Tem um exame que chama imitanciometria, que ele avalia justamente como é que está a condição da orelha média, se tem líquido lá na orelha, como é que está a situação. E aí o otorrino, em posse desses exames, quando a criança ainda não responde sozinho, pode fazer essa audiometria de tronco cerebral, que é o BER ou ABR, né? E que não, eles colocam o fone, uns eletrodos de superfície e analisa a audição até o tronco cerebral. E são ondas, né? Como se fosse um eletroencefalograma, só que a gente sabe os pontos, as curvas onda 1, onda 3, onda 5, o tempo de latência para cada onda, e você consegue avaliar o nível de audição daquela criança de uma forma objetiva, sem depender da resposta da criança. A melhor forma de estimular a comunicação é se comunicando com a criança, procurando iniciar e manter diálogo com aquela criança durante as atividades de vida diária. Então, vai escovar o dente, vamos até o banheiro, vamos escovar o dente, vamos abrir a torneira, olha, abriu, fechou, vamos colocar água na pasta. Quando a criança é pequena, como é o caso dessa criança de 1 ano e 4 meses, procurar falar palavras isoladas mesmo. Caiu, acabou, né? Vai comer o arroz, o feijão, o ovo. Então, tudo precisa ser falado. A criança aprende por ouvir. A criança escuta, a criança atende. Sempre que você chama, ela te ouve. Né? Ela está sempre ali atenta, né? E ela tenta falar, né? E você procure sempre significar as tentativas da criança, porque às vezes a gente vê pais
que a criança está ali tentando falar, mas se não for uma fala completamente adequada dentro da cabeça deles, eles nem significam a fala da criança, né? Então, assim, às vezes, a criança não vai começar a falar, papai, me dê um pote de sucrilhos. Ela não vai falar assim, né? Ela fala, vai dar papá, quer alguma coisa mais simples, mas que os pais vão precisar ir significando, perceber aquela criança e significar o que ela está querendo falar. Quando ela fala e ela recebe algo que ela quer, que ela deseja, porque inicialmente a intenção comunicativa é para suprir uma necessidade da criança. A criança só fala daquilo que ela precisa ali naquele momento. Ela não tem memória para falar de coisa do passado ainda, ela vai falar da situação ali atual. Então, respondidas as 2 primeiras perguntas. A terceira pergunta é sobre bebê bilíngue. Ele demora mais a falar? O filho dela tem quase 2 anos e fala poucas palavras ainda. O que seria poucas palavras para uma criança de 2 anos, Tata? Para a gente saber se o filho dela realmente fala poucas palavras. Então, na língua materna, uma criança de 2 anos, ela já deveria fazer frases simples. Quer papá, mamã, dá água a mim, quer se a rua, né? Então, já teria que fazer frases de 3 palavras. É sabido que as crianças bilíngues, elas vão ter mais atraso, porque vão caminhando 2 línguas aí juntas, né? Mas é importante conversar com o pediatra e ver a necessidade de avaliar se está tudo ok com a audição, se há algo mais a ser feito, se não tem nada ok, né? Se a criança brinca adequadamente, se tem uma comunicação funcional, né? Em ambas as línguas, ela está tendo as necessidades dela atendida, isso não está afetando a qualidade de vida dela, ok. Mas o bilinguismo a gente sabe que atrasa mesmo a aquisição e desenvolvimento da língua materna. É interessante esse assunto porque quando eu tive a Olivia, eu passei por uma pediatra que ela falou isso. Ela falou, vocês são da onde, né? Porque ela percebeu que nós não éramos americanos. E a gente falou, nós somos do Brasil. Ela falou isso para mim. Ela falou, olha, se eu puder lhe dar uma orientação e você quiser seguir, fale com a sua filha só na língua materna. Não fale com o inglês com ela ainda. Porque quando ela chegar na fase de ir à escola, pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade? Pode ser, e ela vai ter. Mas essa dificuldade dela do começo, ela vai ser facilmente superada. E ela vai ter a língua materna fixada. Bem fixada. Exatamente. É isso mesmo. Ela não vai trocar, porque a tendência é quando você faz esse bilinguismo assim, muito de infância, a tendência é eles irem para o lado do país que ele vai falar mais aquilo. E aí ele perde um pouco, né? E assim, o inglês é bem mais fácil que o português. Né? Isso. Eu participei de uma pesquisa internacional e uma das regras era essa, de que a criança não fosse exposta a outra língua, né? Que fosse só o português. E é complicado hoje em dia, porque toda criança acessa o YouTube e eles sabem as cores em inglês, Sim. Eles sabem os números em inglês, eles veem os vídeos e eles até gostam mais de ver o vídeo, por exemplo, do Baby Shark, né? Em outra língua, né? Não quer ver em português, quer ver em inglês, espanhol, eles gostam da sonoridade da nova língua. Né? É difícil quando a gente tem pais e mães de outras nacionalidades. Eu tenho uma amiga que ela é brasileira, o marido é francês e eles moram nos Estados Unidos. Então, o menino, ele já fala 3 línguas, assim, desde o berço. É engraçado. Mas aqui em casa, como eu e o Ricardo somos brasileiros, então foi fácil, né, a gente manter essa regra. Acho que uma coisa interessante de falar também, eu não sei se a sua audiência tem aí, mas os gêmeos também, eles têm uma singularidade no desenvolvimento da linguagem. Os pais de gêmeos têm que ficar bastante atentos, porque eles também podem atrasar a aquisição e desenvolvimento de linguagem e fala, por eles desenvolverem uma comunicação própria entre eles.
né? Então, é importante, de vez em quando, né, o papai ir brincar com um irmãozinho, a mamãe ir brincar com um, e depois eles alternarem isso, para que haja uma estimulação separado um do outro, porque nos gêmeos sempre um vai assumir a liderança, então é bem importante estar atento também ao desenvolvimento dos gêmeos, porque na minha experiência assim, clínica a gente vê que tem essas particularidades. Inclusive, eu já tive a oportunidade de atender também gêmeos. A gente desconfiou de uma questão prática e depois ele foi evoluindo e os dois evoluíram com um transtorno do espectro autista. Assim, eram leves, crianças super, né, de bom funcionamento e tudo, mas essa dificuldade prática vinha dessa questão do TEA, né? Quando a gente fala de autismo e tal, como é importante... se tocou aí no assunto, para te deixar a mensagem aqui, como é importante dar intervenção cedo, né? De precoce, sim, porque não é porque tem um diagnóstico de um transtorno de linguagem, de um distúrbio da comunicação, mais leve ou menos leve, mais grave ou menos grave, tudo tem tratamento, tudo tem solução, tudo tem intervenção, né? Às vezes bota um rótulo lá, um nomão, né? Mas o importante não é isso, o importante é a qualidade de vida daquela criança, a inserção social que aquela criança vai ter, e a gente minimizar o que é aquele rótulo possa vir a causar, né? Assim, o que a gente quer da qualidade de vida para as famílias e para as crianças, né? E é importante o diagnóstico para você pensar num prognóstico, para você elencar os tratamentos, as intervenções necessárias, precisa de medicação, não precisa de medicação, é só terapia, precisa de terapia de fono, precisa de terapia de físico, precisa de terapia ocupacional, precisa de um pedagogo, precisa de musicoterapia, cada caso precisa de uma intervenção. Obviamente, quanto mais grave for, mais intervenções vai precisar. Quanto mais leve, mais às vezes com uma, né, orientação, um acompanhamento, mas nunca se exclui o acompanhamento. Pacientes, né, com fissura que nunca precisaram fazer terapia de fono, né? Eles operaram, ficaram excelentes, as cirurgias, mas foram acompanhando. A gente acompanha de 2 em 2 meses, acompanha de 3 em 3 meses, acompanha de 6 em 6 meses, acompanha anualmente. Vai meio que desmamando de um tratamento semanal, não precisa às vezes. Mas, via de regra, quem decide isso é o profissional que está ali acompanhando, né? Sim. A última perguntinha fala de mudez seletiva. Estou com ela aqui no celular, mas eu lembro. A mãe pergunta o seguinte: o que fazer quando a criança tem a mudez seletiva? Ela simplesmente para de falar do nada. Essa criança tem 4 anos. Então, ela já é uma criança que fala normal e ela parou de falar. Então, assim, o mutismo seletivo, muitas vezes, precisa ser avaliado pelo fonoaudiólogo, pelo psicólogo, o foniatra, para verificar o panorama dessa situação. Eu já pude atender 2 casos de mutismo seletivo, um deles é em terapia, e assim, aquela criança especificamente eu atendi de forma muito lúdica, mas com atividade de vida diária. Então, ela gostava muito, interagia muito bem com atividades culinárias. Então, eu levava essa possibilidade lá para o consultório. O profissional que vai avaliar vai verificar o quão difícil está a organização do pensamento dessa criança. Então, essa minha criança especificamente, ela tinha muita dificuldade de falar, de contar coisas que ela não vivenciou. Então, ela tinha a fala perfeita, porém, ela tinha um déficit de linguagem, uma dificuldade na organização do pensamento. Geralmente, as crianças com autismo seletivo, elas têm alguma questão nesse sentido. Então, fala bem, fala flor, fala rosa, fala
A fala, em termos de nível fonético, fonológico, a articulação dos sons, não tem problema. Mas, às vezes, tem uma dificuldade. Essa menininha mesmo, ela tinha muita dificuldade na organização sintático-semântica, na função, né? Então, por que não fala com todo mundo? Porque não funciona com todo mundo, não interage com todo mundo. Então, geralmente, o mutismo seletivo, ele tem um déficit nesses níveis, sintático-semântico e pragmático. Que o pragmático a gente fala que é o nível da função da comunicação, o desempenho comunicativo. Então, aí o fonoaudiólogo vai avaliando, fazendo uma avaliação de linguagem e fala, observar onde que está aí os rombos, né? Porque entra meio que num distúrbio de desenvolvimento da comunicação. Então, o atraso, você às vezes vai estimulando, a criança recupera sozinha. O retardo, a gente fala que é quando tem o retardo de desenvolvimento, tem, por exemplo, esse problema de audição. Então, já não é um problema só psicossocial, ele tem uma causa orgânica, a criança não está escutando direito. Agora, o distúrbio de desenvolvimento, onde entra o TEA, onde entra o mutismo seletivo, onde entra os transtornos específicos de linguagem, você tem uma colcha de retalho que vai sendo tecida, então, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só que essa criança fica com buracos, né? Então, tem rombos nessa colcha, faltam uns retalhinhos ali, que a terapia vai ajustando, vai preenchendo, vai tecendo de novo. Entendi, né? Entendi. É levar para, né, algum profissional que você confia e fazer as terapias, né? Como você falou, não existe rótulos, a gente não pode colocar o nome do problema maior do que os nossos filhos e que a qualidade de vida deles. É ser bem orientado, é buscar a melhor forma e tentar melhorar a qualidade de comunicação, porque eu acho que deve ser muito desesperador, né? Uma criança querendo falar as suas vontades e não conseguir se expressar, e a frustração da mãe de não entender e acha que é uma birra e castiga e vem o choro e aquela angústia, e aí a gente começa a dar os paliativos cala a boca, né? Que é a televisão em excesso, a gente não os pede... distrativos em excesso. Né? Exatamente, a criança as não... telas. As telas em geral. Aí a criança não come, aí só come um tipo de alimento, então, pelo menos ela come isso. E a gente também viu no outro vídeo, né, com a minha amiga nutricionista, que ela fala, não dê alimentos para encher a barriga do seu filho. Mas a gente sabe também que existem, né, transtornos, que existe a seletividade de alimento por conta... Então, assim, é muito bom a gente ter essa informação, de vez a gente se esconder atrás de vai dar tudo certo no final... Se exponha, pergunte, né? Vá atrás. Por mais que, eu não acho que seja tão grave assim, mas vá ao médico, né? Se informe, porque pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja alguma coisa que você interferindo antes, você pode se tornar um nada, né? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui. Enfim, então assim, gente, busquem ajuda. Vá atrás, não fiquem com medo de diagnósticos, porque... isso só vai atrapalhar e a gente paralisa. A gente estava até conversando, o medo paralisa a gente. E paralisa em tudo. Até o medo de um diagnóstico paralisa até a solução do problema do nosso filho, né? E aí eu queria te pedir, Tata, para você fechar nossa conversa com alguma colocação que você tenha, que você achou que faltou no outro vídeo, que você acha importante, né? Das mãezinhas, dos pais, enfim, quem estiver assistindo, saber. E aí depois a gente vai falar um pouquinho também, você mostrar o livro que você ajudou a escrever, tá bom? Que a família, quando souber, né, da gravidez, desse bebê que está sendo ali gerado, sempre já começar a interagir com essa criança, né? Cuidar da alimentação dessa gestante, que foi visto lá no seu vídeo, né? Dos 1000 dias. E aí, após o nascimento, desde o início, já, né, começar a interagir, observar, interpretar o choro daquele bebê, observar o desenvolvimento neuropsicomotor, então, sempre informar com o pediatra, com 2 meses sustenta a cabeça, com 5 meses senta com apoio, com 6 meses
7 meses senta sozinho, com 8, 9 meses engatinha, com 1 ano geralmente anda, por volta de 9 meses começa a nascer os dentinhos, você começa aleitamento materno e depois introduz outros alimentos, geralmente a partir de 6 meses, se for necessário introduzir outro tipo de leite, aí o pediatra que vai estar avaliando, o nutricionista, possibilidade do teu filho escolher o tipo de alimentação que você vai oferecer, se é alimentação tradicional, LW, se é alimentação responsiva, né? E aí, tudo isso sempre regado a muita conversa, a muito bate-papo. Na hora da troca da fralda, vai falar sobre as partes do corpo do bebê. Então, a gente fala que os aspectos cognitivos de linguagem precisa ter noção temporal, trabalhar sempre com as cores, as formas, os tamanhos, e aquela história de falou uma palavrinha, vai recheando a fala do bebê, a partir de 1 ano e meio fala 2, a partir de 2 anos fala frases de 3 palavras, se a criança fala uma frase de 3, você recheia com uma de 4, e que os sonzinhos, eles são adquiridos a partir de 1 ano, todos os explosivos, pã, bã, mã, tã, danã, cã, ganhã, a partir de 2 anos os fricativos, fã, vã, sã, zã, xã, jã, e a partir de 3 anos os líquidos, os vibrantes, o lá, o rá, o lhá, o rá, e os grupos consonantais, geralmente a partir de 4 anos a 4 anos e meio, prá, brá, trá, drá. Então, assim, cada faixa etária tem o seu período de aquisição lá de fonemas, né? Mas a gente espera que por volta de 4 anos, mais tardar 5 anos, uma criança já consiga falar todos os sons do português de forma adequada. Essa história de esperar 6 anos, 7 anos, a criança tá lá com troca o K pelo tá, fala eu totatola, meu pichama, achu, tem que levar, né, para fazer uma avaliação e uma orientação para que essa criança não venha sofrer bullying na escola, para que essa criança não atrase, porque um atraso de comunicação verbal está fadado a causar um atraso na comunicação gráfica, atrasar o aprendizado escolar. Então, a gente vê que as pessoas vão adiando, mas a hora que a criança não aprende a ler e escrever, fica todo mundo desesperado. Aí, coitada da criança. Só que daí a criança tem que correr atrás do prejuízo. É uma dó. Sendo que isso não foi visto antes, tá bom? Então, essa procure um fonoaudiólogo, nós estamos aí à disposição para o que precisar, né, para uma orientação, para uma avaliação, não necessariamente para fazer um tratamento. Se necessário for, o profissional que vocês procurarem, com certeza vai explicar a necessidade ou não. Olha, Tata, eu acho assim, depois da nossa conversa, eu vou confessar que eu não tinha muita visibilidade da sua profissão. E hoje eu consigo admirar, assim, de forma, é divino, porque as relações humanas, né, o diálogo, como a gente tem problema, como as relações elas são afetadas por falta de diálogo, por falta de interpretação, por falta de saber ouvir. As pessoas não sabem se comunicar hoje em dia, elas não sabem manter o diálogo, o casamento se acaba porque as pessoas não conversam mais. Então, assim, saber que você é uma profissional que ensina, né, desde o ventre, uma mãe a se comunicar com seu filho, a saber ouvir, a saber fazer ele se expressar, como isso é importante, como isso vai trazer frutos benéficos para um futuro, para as outras relações, né, a profissão, enfim. Então, assim, parabéns, Tata, que Deus te abençoe muito mais, sabe, com a sua profissão, que é linda. Hoje eu admiro, assim, muito mais, e que realmente a gente possa abrir os nossos olhos, olhar para os nossos filhos e amá-los, em primeiro lugar, né, e correr atrás de ajudar a minimizar os problemas ou a solucionar os problemas de forma tranquila, de forma lúdica. É muito importante isso para elas. E fala um pouquinho também do capítulo do livro que você escreveu, para a gente encerrar. Sim. Eu trabalho há muitos anos com fissura labial-palatina e uma amiga minha, a Daniela Barbosa, organizou esse manual aqui, que é um guia para pais, né, sobre fissura labial-palatina. E aí eu escrevi o capítulo 4, né, que fala sobre a alimentação, né, do bebê. Então, quem tiver, né, fissura palatina... Como o meu bebê vai mamar, né?
Então, até assim, se o pessoal aí, né, que segue o seu canal tiver curiosidade para saber um pouco sobre reabilitação de fissura lábio-palatina, também a gente pode vir aqui um dia falar sobre isso, né? E alguns têm a marquinha ali charmosa, né? A marquinha do vencedor. Oh. E eles têm, né? Eu tenho pacientes que já são fonoaudiólogos, pedagogos, tenho paciente que já está para se formar médica, ai, né? Uma das minhas pacientes. Tenho paciente que está estudando, que já se formou em dentista, né? Que é publicitário. Tem vários pacientes que passaram por nós lá na fundação e que conseguiram atingir esse nível de comunicação. Eu sou apaixonada, né, pela minha profissão. E realmente, assim, porque a pessoa pode ser linda, maravilhosa, ela pode, né, ter dinheiro, mas se ela abrir a boca e ela não tiver conteúdo, ela não souber se comunicar, ela já tem um prejuízo na sociedade, né? Então, a comunicação, ela é fundamental, porque o ser humano é um ser gregário, é um ser que faz uso dessa ferramenta. A gente precisa para se socializar. E, infelizmente, hoje as pessoas deixaram de praticar essa comunicação e a fonoaudiologia ela foi tida já como uma profissão do futuro por essa necessidade. Sim, com certeza. que as pessoas... com essa questão do celular e tudo, o diálogo familiar, né, ele diminuiu bastante. Eu me lembro de quando eu era criança, que o vovô Pedro, o Ricardo aí, meu primo vai saber, ele morava conosco e ele gostava muito depois do jantar de fazer o que é, ele fazia contas lá, ensinava para mim regra de noves fora. Eu lembro dele assim contando histórias de quando ele veio do Ceará para São Paulo. Então, aquilo tudo era um estímulo de linguagem. Sim. E fala, né? E que as famílias hoje perderam, porque geralmente não fazem as refeições juntas, não chegam a conversar sobre o dia, então as relações são muito truncadas, e aí isso acaba por gerar muito atraso nas nossas crianças, né? Ninguém se comunica, ninguém conversa, e aí tá um problema sério, né? Porque, enfim, mas é isso mesmo, Tata, parabéns. Eu agradeço de coração, eu amei a sua participação, com certeza absoluta. Você é uma pessoa que eu posso explorar bastante, eu vou trazer você para falar sobre outros assuntos. Quem tiver sugestões, dúvidas, temas, pode escrever para mim ou para a Itálita, que eu sei que as pacientes delas estão todas aqui. Itálita é a melhor! Eu falei, é mesmo. Estão todas aqui assistindo a gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela companhia. E é isso. Então, se inscrevam, compartilhem, mande esse vídeo para a mãezinha que você acha que precisa assistir. Eu acho que todo mundo precisa assistir. Então, se você lembrou de alguém que está na gestação, esse tema de fala vai demorar. Não, já manda já, que é desde a vida uterina, você já pode influenciar na vida e na comunicação do seu filho. Vai ser muito importante. Então, compartilhem esse vídeo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tata. Quer se despedir? Um beijo, obrigada a você. Foi muito bom participar e estou à disposição aí. Se o pessoal quiser fazer pergunta, tem meu Instagram e pode entrar lá, que eu tenho muito prazer em compartilhar. Além de você, o Instagram dela é muito ativo de dicas, né? Você posta sempre, eu tô sempre lendo, você fala das dicas, enfim. Então, assim, sigam, porque é um Instagram que tem conteúdo informativo, assim, gratuito e responsável, né? A gente tem que também saber que não é tudo que tá na internet que é certo não, tá, gente? Então, a gente tem que buscar os profissionais responsáveis, com experiência, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade de trazer a informação correta. E Itálita eu assino embaixo, então é de confiança, tá? Então tá bom, gente, uma boa noite, muito obrigada. Aqui é noite, mas eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas enfim, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.